programa Estação Saúde está de volta. Nós estamos conversando sobre hipertensão arterial, né? É um problema que acomete muitas pessoas, sendo jovens, né, mais velhas. Nós vamos falar sobre isso nesse bloco, né, que algumas pessoas ainda têm esse estereótipo de que só pessoas mais velhas têm hipertensão, mas infelizmente, né, eu tenho que dizer que não, que pessoas jovens também têm hipertensão. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde aqui também do programa Estação Saúde com o Dr. Mário Caporal. Um ambiente muito úmido, muitas vezes, que tem mofo, ou a pessoa que muitas vezes é alérgica a certo tipo de animal ou de alimento, ele pode ter aquela tosse sem um esclarecimento próprio, muitas vezes não tem patologia nenhuma pulmonar. E tampouco doença dos seios da face, uma sinusite, e o paciente tem tosse. Aquela tosse seca, irritativa, que incomoda, e muitas vezes a etiologia é meramente alérgica. Por isso, requer um diagnóstico, porque no momento que afasta o fator que desenvolve esta alergia e causa tosse, com certeza a tosse irá desaparecer. Isto é muito comum nas crianças, né, em contato muitas vezes com um ambiente que é hostil para ele e irrita as vias respiratórias, estimulando o reflexo da tosse através de um processo alérgico. E já que estamos falando em saúde, né, não tem como não falar que a Ecoclínica tem atuado, né, com diagnóstico por imagem há bastante tempo aqui na região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Voltando então, eu estou recebendo o cardiologista Dr. Armando Lemos e nós estamos falando sobre a hipertensão arterial. Doutor, isso que a gente comentou, nós já falamos o que é, a questão dos sintomas, né? E a prevalência, assim, há um estereótipo criado, que foi criado, né? Porque na verdade não é real, de que só pessoas mais velhas têm a hipertensão. E a gente vê que isso está tomando proporção nos mais jovens. Na opinião do doutor, o que está acontecendo? Tem vários tabus que foram criados, por exemplo, que a pessoa de idade pode ter a pressão mais alta que não faz mal. Tem outros estereótipos também que foram criados e que a gente tem que ir quebrando esses paradigmas. Nós estamos quebrando esses conceitos que só vai a médico para procurar doença também, que é outro grave conceito que Conheço muita gente. Muita gente que não vai a médico para não achar doença. Assim, Gabriela, a hipertensão, na verdade, ela tem uma prevalência em certa faixa de idade. Quando ela começa muito cedo, normalmente ela é primária a alguma outra doença pré-existente. Por exemplo, rins policísticos, coactação da aorta, uns tumores, o feocromocitoma. Então existem algumas alterações próprias quando você tem essa hipertensão muito cedo. Tá? Mas na faixa normal da idade, dos 30, 35 e 50, 55, 60 anos, essa faixa é a hipertensão secundária, que pela definição é uma síndrome multifatorial. Não existe um foco, é por isso. Não, é multifatorial. E também nós temos que, pela definição, eu lembro que a hipertensão arterial é uma doença em que os níveis de pressão estão elevados e sustentados, diferente das crises hipertensivas. Você está com uma pressão normal, você vai fazer um pico hipertensivo. E às vezes aconteceu alguma coisa, né? Fica nervoso. Uma notícia, um esforço, né? Uma incomodação.
Básico. Básico, né? Mas não é uma dor, uma enxaqueca que levou a uma hipertensão, mas depois que passa a crise, a pressão normaliza. Então não é uma pessoa hipertensa, ela faz crises hipertensivas. Então nós temos que tratar o foco que promove a hipertensão arterial. Mas, tirando isso, o resto tem que ser tratado. Tem que fazer os exames, tanto metabólicos, porque os fatores de risco, que é o fumo, obesidade, sedentarismo, eu faço 30 minutos de bicicleta ergométrica de manhã, às 6 horas da manhã, meia hora, 40 minutos. Depois eu vou tomar minha... Se eu não fizer, eu não consigo trabalhar até a hora que eu trabalho no meu consultório. Eu tenho que ter uma condição física também. Pode não parecer, mas eu já estou com 60 anos, então eu já não sou mais uma criança. Então eu tenho que me acomodar à minha idade para poder continuar desenvolvendo o que eu desenvolvo. Semana passada estive em São Paulo num assunto sobre diabetes. Fui convidado esse final de semana, fui para São Paulo de novo para outro assunto. Semana passada trouxe um outro colega que deu uma brilhante palestra aqui em Tubarão. Então, quer dizer, a gente tem uma atividade social, uma atividade científica muito intensa. E para você ter uma atividade dessa, tu também tem que ter preparo. A minha família já é obesa, todo mundo. Então, e a obesidade já faz parte de mim desde jovem. Mas não é ela que me atrapalha, porque eu faço meus exames metabólicos todos, está tudo normal. Eu tomo minhas medicações que meus médicos me orientam, meu ortopedista, meu cardiologista, médico meu também tem médico, viu? Eu sou um ser humano, eu tenho que obedecer aquilo que eu acredito. Se eu não fizer o que eu acredito, quem é que vai fazer? É verdade. E hoje em dia, dentro das taxas de adesão ao tratamento, um dos principais assuntos que são discutidos em congressos é exatamente a franqueza que tu falas com o teu paciente para ele ter uma taxa de conhecimento que ele tem, para ele saber da gravidade e poder te ajudar naquilo que você quer chegar. E chega. Porque aí você vai explicar o porquê do remédio, você vai explicar onde age a medicação, você vai explicar o benefício que ele vai ter com essa medicação, você vai mostrar como não deve ser trocado o remédio na farmácia, que pode acontecer. Entendeu? Então, você explicando, ele consegue ter uma adesão maior, apesar que os gráficos são horrorosos. 30% desiste do tratamento nos primeiros 30 dias, mais 30% dos 60 dias e uma faixa enorme a partir do segundo ano de tratamento. Porque tem uma coisa muito de paradigmas. Melhorei, vou parar o remédio. Isso é terrível. Estou ótimo, para que eu vou tomar esse remédio? Aí começa a encrenca, aí começam os problemas. Não faz a leitura de que está bem porque estava tomando. Exatamente, essa leitura que eu estou bem porque eu estou seguindo os conselhos, eu estou seguindo as orientações para que eu possa ter a mesma qualidade de vida com a doença, que é isso que é importante, é você ter a mesma qualidade de vida. A doença tem que ser resolvida. Limitações vão ter que ter, tanto na dieta, quanto na caminhada, às vezes no trabalho, depende. Tudo tem que seguir um controle. Certo, doutor. E inicialmente o tratamento para hipertensão, como o doutor já falou que a caminhada ajuda muito para baixar os níveis, né? Mas em relação ao tratamento medicamentoso, né? O paciente ele vai ter que fazer uso, não vai ter como fugir, né? Não, em certos casos não. Nos pacientes de nível C, de risco C, tá? Tem o risco A, que são pacientes que não têm fator de risco, não apresentam nenhuma comorbidade. Tem os riscos B, que ele tem alguns fatores de risco, mas não tem comorbidade. Menos o diabetes. Quem é diabético já é risco C. Esse não. Esse tem que ser medicamentoso. Não tem outro jeito, tá? E o paciente do risco C, que já apresenta fatores de risco elevados. Então, esses têm que ser medicados. Esse paciente tem que ser levado ao normal. E muitas vezes você não consegue só com mudança de estilo de vida. Então você é obrigado às vezes a usar 1, 2, 3, 4 medicamentos, às vezes mais, principalmente se ele tem polidoenças. Se ele é diabético, tem dislipidemia, tem hipertensão arterial, tem doença coronária, porque aí vão vindo as sequelas daquilo que já não foi tratado. E outra coisa que é importante salientar
é que quanto mais precoce você faz o teu tratamento, melhor os resultados a 5 anos. Na verdade, você não vai curar, mas você vai retardar os problemas. Você vai retardar um infarto, você vai retardar o tempo de um AVC. Então, quanto mais tempo você perde para começar, a tua microcirculação já começa a sofrer doenças, até chegar na tua macrocirculação. Quando tu chega na macrocirculação é porque a micro já foi e tu perdeu tempo. Então, essa precocidade de ser tratado, principalmente hoje as drogas, elas não são mais drogas, por exemplo. Antigamente você usava um remédio para diminuir o açúcar do sangue, mas era só para isso. Hoje não. Os remédios, além de ter essa função, tem que diminuir risco cardiovascular. Tem que diminuir infarto, derrame e outras morbidades. O já volta, tá? Não sai daí.